Olá, meus jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo de cálculo aqui. Eu estou dando gás nessas férias para aproveitar para postar bastantes vídeos. E o assunto de hoje ele é a mais ou uma das mais importantes regras de derivação. Hoje a gente tem que tratar da regra da cadeia. O que é que isso consiste? Bem, eu quero lembrar primeiro de um assunto que você já estudou no ensino médio, que são as funções compostas. Bem, para que é que elas servem e do que é que se trata? Existe uma forma meio equivocada ou meio simplória de você ensinar funções compostas no ensino médio. Eu não gosto dessa maneira. Eu vou dar uma ideia melhor de como é que funciona uma função composta. Aqui a gente tem uma brincadeira da pizza de abacaxi. Suponha que a pizza sem recheio seja a nossa f e a g seja o nosso abacaxi. De uma forma bem simplória, ensino que a função composta é uma função dentro da outra. Só que é uma ideia um pouco errada, certo? Isso se deve à forma que você olha para a notação. F da g de x é como se a g estivesse dentro da f. Só que quando você olha para algumas funções específicas, você não consegue enxergar essa parte dentro da outra, que é normalmente por conta dos parênteses. Mas bem, se você fizer a f da g de x, é como se fosse pizza de abacaxi. Então é como se você pegasse o abacaxi e colocasse-o dentro da pizza, que é o que a gente chama também de fog, f bolinha g ou f da g de x. Se você fizer o contrário, você vai ter aqui g, que é o abacaxi, essa fatia aqui, e a pizza sobre ele, ou seja, a pizza dentro do abacaxi, que é o que você seria o g da f, ou o golf de x. Isso é um pouco primitivo de se pensar. Eu não gosto dessa abordagem, porque funções, por exemplo, de você ter elevado a, sei lá, seno de x, você não tem a ideia de dentro das coisas. Ao contrário de funções como, sei lá, seno de 4x. Aqui é muito limitado a ideia de você ter coisas dentro dos parênteses, enclausuradas nos parênteses. Eu não gosto dessa abordagem que fazem da função composta. Mas ela é um bom começo para se pensar. Eu gosto de tratar a função composta dessa maneira aqui que eu vou ilustrar. Suponha que eu tenho um sistema de conversão que ele funciona de eu fazer a conversão de um valor em libras para dólar e depois eu faço a conversão de dólar para reais usando a função g de x. Bem, se eu tenho que toda vez converter de libra para dólar e de dólar para real, por que é que eu não posso ter um caminho único para fazer isso diretamente? Sair do meu valor em libras e ir direto para o meu valor em reais. A função composta ela serve para a gente encurtar caminhos, calculando coisas, certo? Então, eu quero que você observe o seguinte. Depois de eu ter convertido o meu valor em libras para dólar, isso vira o meu argumento da função, ou seja, é o que vai entrar no x. O resultado, que é a imagem f da conversão de libra para dólar, é o que eu vou utilizar como argumento, como x da minha função, para fazer a conversão de dólar para reais. Então, essa ideia de uma função estar dentro da outra, ela não é muito abrangente. O mais correto é você dizer que a imagem de uma função é utilizada como elemento do domínio para a seguinte. Já que f de x é a imagem, o resultado de libra para dólar, que é o que eu vou utilizar na função g de dólar para real. Então, vamos supor aqui no nosso exemplo. Eu tenho que a função que converte libra para dólar é 2x. Em outras palavras, seria mais ou menos como se a libra valesse o dobro do dólar. Eu não sei exatamente quanto está valendo agora no mundo comercial, mas é uma suposição para você entender. E que o dólar ele vale normalmente aí 5 vezes o real. Eu tenho na minha mão 5 libras. Quanto eu tenho finalmente em reais? Bem, esse problema a gente resolve facilmente
da seguinte maneira. Se eu tenho 5 libras e a função que converte de libras para dólar é essa f, eu tenho como primeiro passo fazer a conversão de f de 5, que é igual a 2 vezes o 5, que é igual a 10. Ou seja, esse primeiro cálculo me mostra que eu tenho das 5 libras, 10 dólares. Isso aqui é nada mais que a minha f de 5. É o meu resultado, é a minha imagem. Isso é o que eu vou utilizar como elemento do domínio para a função g agora. G da saída f. G de x, esse x é a entrada em libras, certo? Aliás, esse x aqui ele é a entrada em dólares dessa função. Então eu faço g de 10. Se você observar bem, o argumento de g é a saída de f. É a imagem de f, em outras palavras. Então, g de 10 vai valer 5 vezes 10, que é igual a 50 reais. Isso significa que eu tenho 50 reais, dado que eu tenho 5 libras. E você observa que essa história de colocar uma função dentro da outra é nada mais do que você tratar um elemento de imagem como agora domínio da próxima função na sequência. E se eu quiser escrever a função composta? E isso vai valer para todos os valores de x que eu inserir aqui, ou que estejam dentro do domínio da minha primeira função. Bem, se eu tomar como argumento que todo o meu valor de x entrada vai me gerar uma f de x, e f de x é justamente a entrada que eu vou colocar como argumento da minha g de x, significa que a minha função composta, que converte a libra direto para o real, é nada mais que a f da g de x, ou a fog de x. Esse formato eu acho mais elegante. Na visão de conjuntos, o que estamos fazendo é isso aqui. Aquelas 5 libras, acho que é assim. O símbolo da libra eu escrevi como? Daquele jeito. Aqui é onde eu tinha minhas 5 libras. Quando passou pela f de x, ela me mostrou que eu tenho 10 dólares. Contrário. E quando passou pela g de x, isso entrou como argumento em g de x, para substituir o x, que antes era a imagem de f, e me mostrou que eu tenho 50 reais. Então, esses pulos consecutivos aqui podem ser facilmente contornados quando eu faço a composição f da g de x, que já vai me dar diretamente a minha função composta f da g de x, que ela pode ser assim. Se g vai entrar como argumento de f, é porque eu tenho que f é 2, e esse x é o argumento entrando, que é a g de x agora. 2 vezes a g de x, só que eu sei que a g de x ela vale 5x, e que, portanto, essa função aqui ela me dá 10x, convertendo de libra para real. Então, se eu tinha antes 5 libras, eu vou ter 50 reais, conforme o cálculo que a gente fez em etapas aqui. E por que é que a gente utiliza funções compostas? Qual é a utilidade delas? Bem, ela, como você viu, ela encurta os nossos passos de fazer cálculos e basicamente tudo que você utiliza são funções compostas, não existem funções isoladas, certo? Um exemplo disso seria uma função de MHS, por exemplo. Você tem aqui um sistema massa-mola que oscila ou até mesmo a emissão de uma fonte sonora. E você observa que você tem, dentro do argumento do seno, um 2x menos 5. Ou que ainda você pode dizer que dentro dessa função aqui, o argumento que substituiria o x é um seno de alguma coisa. Então, a gente tem ilustradamente essas funções aqui, que estão denotadas para compor essa função que está aqui no gráfico. E que, portanto, funções compostas é algo que você recorrentemente vai utilizar. Não vamos fazer muito uso de funções isoladas. Você não estuda somente funções isoladas, ou quase nunca vê funções isoladas representando grandezas ou fenômenos na natureza. Quase sempre são funções compostas.
Mas tratando agora da cadeira de cálculo, como é que derivamos funções compostas? Eu não vou fazer as demonstrações aqui, porque elas são bem conteudistas, elas são bem pesadas, e você consegue encontrar normalmente em qualquer livro de cálculo essa demonstração se você tiver curiosidade. A parte das demonstrações eu só vou utilizar quando for realmente necessário para você entender. Mas a regra da cadeia para derivar funções compostas ela é muito natural, você vai aceitar essa ideia com muita tranquilidade. Digamos que eu tenho a função f da g de x. E o que é que acontece? Se você lembrar dos conceitos de cálculo, você vai entender que quando eu tiver uma variação em f, é porque aconteceu uma variação em x. Então, na minha regra da cadeia, nas funções compostas, se f varia, é porque x varia. E, por consequência, g também varia. Então, de alguma forma, você entende que a derivada de uma função composta tem que ter, ou tem que conter, as derivadas de f e de g. E você está totalmente correto. A composição de funções a serem derivadas funciona assim. Aqui eu introduzo duas notações. Nós temos a notação de Newton e de Leibniz. Se eu tenho uma função composta na notação de Newton, ele me diz assim. Eu vou derivar a função de fora e multiplicar pela derivada da função de dentro. Vou pegar g, jogar para fora e derivar. E vou usar a f inteira e vou também derivar. A notação de Newton não é muito amigável, porque ela é extremamente carregada. Você vai se confundir facilmente se você não prestar atenção. Então, de aviso prévio, eu vou logo dizer. Não vamos utilizar a notação de Newton. Em regra da cadeia, é mais comum a gente utilizar a notação de Leibniz, porque ela é mais simples e ela é muito mais visual. De você ver se você está fazendo alguma coisa errada ou se o seu cálculo está certo. Normalmente a gente usa Leibniz com algumas substituições simples. Por exemplo, eu vou chamar a minha função f de u de v. E v é a função que está dentro dela, é a g de x. E aí a gente tem que obter a df dx. Se u é a minha função f, eu vou escrever du dx. Mas para eu conseguir alcançar o x, eu primeiro tenho que passar por u, que ele tem v como argumento, então entre o du e o dv. E para eu conseguir alcançar ainda o x, para obter isso aqui, eu preciso passar por v. Então eu tenho dv dx. Quando eu começo e depois encontro a minha variável da derivação, é porque eu cheguei no meu objetivo e basta fazer as derivadas de cada etapa. E eu vou dar um macete para você observar. Não é exatamente dessa forma. Não é desse jeito que funciona. Mas é como se fossem frações que você poderia simplificar. E como resultado você tem du dx. Mais para frente a gente vai olhar um conceito chamado de diferenciais. Ele é o passo fundamental para você depois entender porque é que a gente faz certas coisas com integrais. Mas por enquanto aceite não intuitivamente, mas didaticamente, que é como se funcionassem como frações, entre muitas aspas. Mas que de fato elas se comportam como frações, porque são variações instantâneas, infinitesimais. Claro, essas variações tendem a zero, são pequenas, mas uma em comparação à outra é como se elas se simplificassem. Então, na nossa regra da cadeia, a gente vai utilizar isso aqui. E ela se chama cadeia porque cada elemento aqui ele está ligado ou encadeado com um antecessor. Então, se tivermos uma aberração como essa aqui, que é uma função composta por 4 funções, basta que a gente faça a f em relação a g, só que o meu objetivo é chegar no x. Mas g está em função de h, que h está em função de i, que i finalmente está em função de x. E se você reparar, dg com dg, dh com dh, di com di, no final eu tenho df dx, entre muitas aspas. E é desse jeito que funciona a regra da cadeia. Você bota para fora, deriva e deriva de fora. Deriva de dentro, multiplica pela derivada de fora. E agora a gente vai fazer alguns exercícios para fixar. Eles vão caminhando numa forma de dificuldade.
Vamos começar com o exercício número 3. O exercício número 3, ele me dá a função y igual a 1 menos x ao quadrado elevado a 10. Bem, isso aqui, para facilitar a sua vida, eu vou enxergar da seguinte forma. Bem, eu tenho uma função à décima potência, é como se fosse assim. Y igual a u elevado a 10, só que quem é u? U é a minha função 1 menos x ao quadrado. Isso eu sei derivar, isso eu sei derivar. Basta aplicarmos agora a regra da cadeia. A minha função original é dy dx. Eu preciso, no meu encadeamento, obter o y sobre x. Então, eu começo daqui fazendo dy du. E logo em seguida, eu preciso achar... Opa, esse u está feio. E logo em seguida, eu preciso achar du em função de alguém. Du dx. Du com du, entre muitas aspas, dy dx, que é o que eu quero. Bem, se eu atingir aqui o objetivo, basta fazer as derivadas do encadeamento. O que é dy em relação a du? Isso aqui é a regra da potência que você já conhece. É 10u elevado a 9 vezes o que é du em relação a dx? É a derivada de 1, que é 0, menos a derivada da potência de 2x elevado a 1. E dessa forma, basta eu trocar o u. Quem era o u no começo da minha conversa? O u é esse cara aqui. Então, isso aqui fica como 1 menos x ao quadrado elevado a 9, que multiplica menos 2x. E para simplificar as minhas contas, é menos 20x vezes 1 menos x ao quadrado elevado a 9. Essa aqui é a resposta. Você vê que não é complicado. É apenas você prestar atenção no que é que você está chamando e quantificando. Vamos fazer o 4. O exercício 4, ele é y igual a tangente do seno de x. Novamente, se você observar, é como se fosse a função y igual a tangente de um dado u. E quem é esse u? Esse u é o seno de x. Então, se você escrever o encadeamento, você tem que dy dx, que é a função original a ser derivada, tem que ser dy du vezes o du dx. E aí vem a história, du corta com du, entre muitas aspas, você fica com dy por dx. E agora é só fazer as derivadas. A derivada da tangente, nós vimos na aula passada, que ela é a secante ao quadrado de u. E o que é du dx? É o seno. A derivada do seno é o cosseno. Creio eu que não dei esse bizu na aula passada, mas para você lembrar facilmente das derivadas trigonométricas, você faz um ciclo trigonométrico e você sabe que no eixo horizontal você encontra o cosseno, no eixo vertical você encontra o seno. Esse cara aqui é a parte negativa dos valores do cosseno, essa parte é a negativa dos valores do seno. Quando você vem no sentido horário do relógio, você deriva. Derivada do seno ao cosseno, do cosseno ao menos seno, do menos seno ao menos cosseno, do menos cosseno ao seno. Então, no sentido horário, você vai derivar. Esse é um macete que eu sempre dei nas aulas de cálculo. E ele é muito bacana, muito fácil de lembrar. Voltando aqui, nós agora só precisamos saber quem é o u. O u ele está aqui, ó, seno de x. Então, isso aqui vira secante ao quadrado do seno de x vezes o cosseno de x. E essa é a resposta. Não tem muito o que fazer, não. Para a nossa questão 5, aqui nós temos y igual a e elevado à raiz de x.
Isso mesmo. E aí você olha para esse problema, deixa a tela chegar. Obrigado. E aí você olha para esse problema. Deixa eu botar essa tela aqui do lado. Não é desse jeito que eu quero não. Você fica para cá. Assim, e você fica aqui. Maravilha. E aí você tem isso aqui e pode observar da seguinte maneira. Bem, isso seria uma função y igual a e elevado a u. Só que quem é u? U é igual a raiz de x, que é a mesma coisa que x elevado a 1 meio. E daqui você faz a composição da cadeia. O que eu quero é o dy dx, que é a derivada de x, de y em relação a x. Mas o que eu tenho é a dy du. E para eu chegar em x, eu preciso passar por du dx. E aí vem a história de u corta com u e fica só o dy dx. E você faz agora as derivadas. O que é a derivada de e elevado a u? O próprio e elevado a u. Ela é a derivada que não tem alteração. E o que é? O du dx é a derivada disso aqui, que é nada mais que 1 meio de x elevado a menos 1 meio. Eu não terminei porque falta descobrir quem é u. E está ali. Então eu tenho e elevado a raiz de x vezes 1 meio da raiz de x, que é esse cara aqui. E fechou. É mais um problema fácil de solucionar. Agora, o problema 6. O problema 6, ele é a minha função y igual a raiz de 2 menos e de x. De novo aquela história, isso eu posso enxergar como uma função y igual a raiz de u, em que o meu u ele é igual a 2 menos e elevado a x. E agora é só fazer a regra da cadeia. dy dx igual a dy du. E para eu chegar em x, eu tenho que fazer du dx. E agora é só fazer as derivadas. O que é dy du? É a derivada disso aqui. Ela é 1 meio da raiz de u. E o que é du dx? É isso aqui. Derivada de constante é zero. E a derivada de e de x é sempre e elevado a x. Só que eu não terminei. Quem é u? Isso aqui fica como 1 meio da raiz de 2 menos e elevado a x. Deixa eu só melhorar a visão disso aqui. Dividido por 1, tem um igual. E vezes menos e elevado a x. Essa aqui é a resposta. Você vê que não tem muita dificuldade. Os problemas mais complicados eu trouxe agora. Vamos fazer o 39. Bem, o 39 ele é assim. Tangente de E de t é tangente de t. Tangente de E de t mais é tangente de t. Não se assuste porque é um problema relativamente simples. Você tem aqui a soma das derivadas, a derivada da soma. A única composição que você vai fazer é aqui. Bem, eu vou separar em duas partes para você não se confundir. Essa aqui em laranja e essa aqui em amarelo. A que eu vou fazer em laranja é a seguinte substituição. Eu trouxe o amarelo, eu quero o laranja. Essa função é no formato y igual a tangente de u. E o nosso u que está lá dentro é o e elevado a t. E essa que está em amarelo, eu posso observar ela como w, para trocar a notação.
Vou só escurecer um pouco mais o amarelo. Tá? Eu acho que está muito claro. Agora sim. E aí eu tenho W de E elevado a V, em que esse V é a nossa tangente de T. E agora a gente pode derivar. Nossa dy dt é a nossa dy du vezes a du dt. E aqui a nossa dw dt é a nossa dw dv vezes dv dt. E que a nossa função é nada mais do que a soma dessas duas. E agora é só a gente derivar. Esse cara aqui, o meu y é uma tangente. Derivada da tangente é a secante ao quadrado de u. E qual é a derivada de E de t? É o próprio E de t. Mais dw dt, ele é o E elevado a v, vezes isso aqui, que é a secante ao quadrado de t. Bem, agora só falta eu descobrir quem é u e quem é o v. Isso aqui fica secante ao quadrado de u, que é o E de t, vezes E de t, mais E elevado a v, E elevado a tangente de t, vezes a secante ao quadrado de t, que é a minha resposta. Só um pouco mais complicado, mas nada impossível. Vamos para fazer aqui. Acho que é o exercício 40 que eu tenho ali aglutinado. O 40 é seno do seno de x. A minha função y é o seno do seno de x. Desse jeito aqui. Bem, a gente vai começar do jeito clássico. Eu vou chamar essa função de y do seno de u, só que o u ele vai ser agora o seno de v, e o v ele é o seno de x. Se você não entendeu o que eu fiz, foi o seguinte. Acompanhe de dentro para fora. Esse mais externo eu chamei de seno de u. O u é esse cara aqui, ó. Esse aqui é o u, que ele é o seno de v. Esse cara aqui, ele é o v. O v é o seno de x. E agora, você entendeu melhor o que é que eu fiz? Vamos fazer o encadeamento. Eu quero o dy dx. Para obtê-lo, eu primeiro preciso passar por u. Então, dy du. De u eu vou para v. Então, du dv. E de v eu vou para x. Então, dv dx. Daquela explicação bem simplória. U com u, v com v, dy dx. E agora é só eu fazer as derivadas. Todas as funções aqui são seno. Então, aqui eu tenho derivada do seno é o cosseno de u. Eu tenho o cosseno de v. E aqui eu tenho o cosseno de x. Só que quem são u e v? Aqui eu tenho o cosseno de u. U é o seno de v. E o v é o seno de x. Então, seno de x. Aqui eu tenho o cosseno de v, só que v é o seno de x. E, para finalizar, o cosseno de x. Essa é a nossa resposta. Opa! Meio grande, né? Mas, ainda assim, nada impossível.
Vamos para a questão 41. Na nossa questão 41, onde ela está? Essa aqui já é um pouco mais complicada. Seno quadrado do seno quadrado do E seno quadrado de t. Ela é assim. F de t é igual ao seno quadrado do E do seno quadrado de t. Desse jeito aqui. Bem, vamos começar analisando o seguinte. A minha função f ela é um u ao quadrado, porque é o quadrado do seno inteiro. Só que esse u ele é o seno de um v. Opa, desligou a caneta. Esse v ele é o e de um w. E esse w, para finalizar, ele é o quadrado de UVWT. Eu não posso usar, que é esse aqui. Ele é um x ao quadrado, que é essa parte aqui. E esse x, para finalizar, é um seno de t. Você vê que ficou bem pesado. Eu vou explicar aqui onde é que eu estou vendo essas coisas. Essa parte de fora, sem o quadrado, aliás, a parte o qual está elevado ao quadrado é o u. Esse aqui é o u. U está ao quadrado. U ele é o seno de alguma coisa. Que ele aqui é o seno do v. Seno de v. Este cara aqui dentro é que é o v. O v ele é o e elevado ao w. Esse carinha aqui é o w, que ele é um x ao quadrado. E esse camarada aqui dentro, esse aqui, é o x, que é um seno de t. Certo? Entendida aqui a aglutinação, vamos fazer a cadeia. Eu quero a df dx, que eu preciso passar por df du, depois du dv, aqui, multiplicar por dv dw, depois dw dx, e para finalizar, dx dt. De uma forma bem simplória, novamente, u com u, v com v, w com w, x com x, fica só o df dt, que é o que eu quero no final das contas, que é df dt. Cadê o preto? Aqui. E agora é só fazer essas derivadas aqui. Eu tenho df du. U é u quadrado. Então, eu vou ter 2u. Eu tenho du dv. Derivada do seno é o cosseno. Cosseno de v. V e w, aqui. A derivada de e de x é o próprio e de x. Derivada de w e x é isso aqui, então fica 2x. E a derivada de x em relação a t, ele é um seno. Então fica cosseno de t. Eu não terminei, porque falta eu saber quem é u, v e x. Minha variável é t. Bem, o meu u, ele é o seno de v. Só que quem é v? Vou fazer esse parêntese maior. É o seno de v. Só que v é e de w. Só que o w, ele é o x ao quadrado. Só que o x é o seno. Então, é um seno ao quadrado de t. E aí eu vou para o cosseno de v. Só que quem que é o v? O v ele é o e elevado a w. Só que o w é algo ao quadrado. E esse algo é o seno. Então, é um seno ao quadrado de t. E aí eu venho para e de x. Só que o x ele é o seno de t. E aqui eu tenho 2x, que é 2 seno de t. E ainda tem aqui embaixo, vezes aqui o cosseno de t, que não coube.
Bem, essa aqui é a resposta. Ela já é mais longa. Vamos para o último exercício, que ele é o 42. Sacou essa aqui? Raiz de x mais raiz de x mais raiz de x. O 42 é esse aqui. Minha função é y igual a raiz de x mais isso mais isso. Ela parece difícil, mas não é, você vai perceber. Bem, eu tenho uma coisa que ela é no formato raiz de u. Esse u, ele é x mais a raiz de x mais raiz de x. Aqui, pela regra da soma das derivadas, isso aqui fica fácil. Eu tenho um v que eu posso entendê-lo como x mais raiz de x, ou ainda escrevê-lo como raiz de w, e o w ser finalmente esse cara que está aqui dentro, x mais raiz de x. Vou repetir se você não entendeu. Esse cara aqui dentro é o u. Esse cara que está aqui dentro, ele é o v. Aliás, deixa eu raciocinar um pouco. Não, na verdade, esse camarada aqui, ele é o v. O cara que está aqui dentro, sendo v, obviamente, a raiz de w. E o cara que está aqui dentro, ele é o w. Essa é a composição que vamos fazer. E agora, a cadeia. Eu preciso de dy dx. E para isso eu vou fazer dy du, que é o primeiro passo, que é tudo que está dentro da primeira raiz, vezes. Eu tenho que tomar cuidado com esse cara aqui. Eu vou parar por aqui e fazer essa conta para você observar o que a gente tem que fazer. dy du é isso aqui. Ele é 1/2 da raiz de u. Só que u é uma função a ser derivada. Então, ela fica aqui, u derivada. Tranquilamente, eu já verifico que eu posso escrever assim. du dx. Só que tem essa etapa que eu preciso fazer. Então, o meu próximo passo seria fazer du dv, de dv dw, e por fim dw dx. Dessa forma. Vamos fazer com calma. É mais confiante a gente fazer isso aqui, já que a gente não consegue englobar tudo isso aqui debaixo de uma única função. Porque tem outra regra que eu preciso utilizar aqui no meio. Ela não é uma função só de regra da cadeia. Eu posso parar por aqui por enquanto para fazer, para a gente não ter erro. Bem, o primeiro passo é fazer dy du, que é 1/2 da raiz de u, o derivado disso aqui, só que u é uma função composta, vezes u derivado. Isso aqui vai virar 1 sobre 2 raiz de u, e u ele é a derivada desse cara aqui com esse cara aqui. Então, a regra da cadeia não é totalmente daquela forma que a gente estava fazendo. Ainda tem uma regra no meio que a gente precisava verificar. Mas isso aqui, ele é o v derivado. E aí eu tenho 1 sobre 2 raiz de u, 1 mais v derivado. Isso aqui. Bem, a derivada disso aqui seria 1 sobre 2a raiz de w vezes o w derivado, que eu ponho para fora.
Isso aqui pode evoluir para 1 meio da raiz de u, que multiplica 1 mais 1 meio da raiz de w, e a derivada de w, que é finalmente isso aqui, que é 1 mais 1 meio da raiz de x. Agora está certo. Existia outra regra intermediária que me impedia de fazer a regra da cadeia consecutivamente, feito as outras questões. E agora finalizar, porque eu quero saber quem é u e quem é w. Bem, isso aqui é 1 sobre 2 raiz de u, que ele é esse cara aqui todo. Então, eu vou prolongar aqui o denominador e fazer 2 vezes x mais raiz de x mais raiz de x. E aqui, ou eu posso fazer aqui também 1 mais 1 meio disso aqui. Quem é a raiz de w? É isso aqui. Então, vamos prolongar isso aqui também. 2 vezes x mais a raiz de x vezes o w derivado, que é esse camarada aqui. 1 mais 2 vezes isso aqui. É isso aqui. É isso. Isso aqui é grandão. E isso multiplica esse segundo termo aqui. 1 mais o meio da raiz de x. E fecha aqui. E esse denominador pega todo mundo. Deixa eu só jogar ele ali para perto para ficar mais arrumado. E fecha esse traço aqui. Muito bem, essa aqui é a resposta. Bem grande, não, mas essa aqui você precisava tomar um pouco mais de cuidado para verificar as derivadas. E bem, aqui chegamos já no final da nossa aula. Eu espero... Deixa a câmera ligar. Ok. Eu espero que você tenha gostado. O próximo vídeo da gente, os próximos, vão ser mais regras de derivação com base no que a gente já sabe. Porque existem outras funções que a gente só consegue derivar utilizando a regra da cadeia e outras técnicas. No próximo vídeo a gente vai dar uma olhada nas funções, se não me engano, exponenciais que não sejam na base de E, o número de Euler. E em seguida a gente vai para a derivação implícita, que é outra técnica de derivação mais poderosa que permite que a gente derive várias outras funções, até funções que não são funções, mas sim expressões ou objetos geométricos no plano cartesiano. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal e apoie aí o nosso trabalho.